O Assassino do Zodíaco, capítulo 2. O rosto do chefe de policial Peter Williams era mais fino do que Burtor se lembrava, com finas rugas se irradiando dos cantos dos olhos. Burtor nunca tinha reparado nelas em nenhuma das vezes em que Williams ficara à frente, falando para uma sala repleta de policiais. Um anão da fita prateada cobria sua boca, passando pelo rosto e indo até os finos cabelos da nuca. Outros tiras atavam os punhos e tornozelos. Viam-se um corte em sua barriga, horizontal, à altura do umbigo. Os intestinos do chefe saltavam do corte. Que droga! Resmungou o detetive Colonkny. Burtor ergueu a cabeça e protegeu os olhos do sol matutino, com a mão. Colonkny estava de pé na extremidade da vala, mordendo o canto do lábio, usando óculos escuros. Descobriu alguma coisa? Ainda não, respondeu Burtor. Mas pode haver algum vestígio de DNA se o assassino cortou a fita com os dentes. Colonkny sentiu um arrepio por causa do odor terrível. O intestino grosso do chefe fora perfurado e expelido o conteúdo no fundo da vala. O assassino, fosse quem fosse, fizera de tudo para garantir que o órgão não pudesse ser costurado. Não se esqueça de limpar os sapatos, respondeu Colonkny. Burtor lançou um olhar frio. O humor negro era uma coisa frequente na maioria dos cenários de crime quando não havia civis por perto. Tornava a profissão insuportável. Mas com todos os diabos, aquele era o chefe de polícia. Mil desculpas, disse Colonkny. Tirou os óculos e fez caras de envergonhado. Tudo bem, você é novo no ofício. Fotografou a terra? Que terra? Burtor afastou-se da vala e apontou com o dedo. Um círculo de terra se espalhava pela grama, com cerca de 1,5 metros de diâmetro. Boa parte dela caíra entre as folhas ou sobre elas, tornando um tanto imperceptível. Colonkny se ajoelhou para ver melhor. Quem fez isso? Será que essa terra caiu de um carrinho de mão ou coisa parecida? Não, acho que não. Burtor foi para o meio do gramado e esticou o braço direito. Prescreveu um giro, imitando alguém que espalhasse terra, e reproduziu o desenho no chão. Estranho, murmurou Colonkny, o senho franzinho. Inclinou-se mais. Parece que jogaram terra aqui também. E aqui. Havia 2 linhas de uns 30 centímetros de comprimento projetado num círculo, a cerca de 45 graus uma da outra. Burtor não tinha visto aquilo. Significa alguma coisa? Perguntou Colonkny. Não sei, respondeu Burtor. Pode ter surgido quando alguém caminhou sobre o círculo. De qualquer modo, informe isso ao departamento de fotografia. Algum sinal da arrumadeira? Nenhum, disse Colonkny. Ligue para a firma de limpeza. Deram-me o endereço do telefone da mãe dela. Falou com ela? Ainda não tive tempo. É melhor fazer isso logo, antes que a mãe fique sabendo de tudo pela televisão. Os repórteres já se juntavam na frente da casa, e os policiais que protegiam a cena do crime começavam a se irritar com eles. Nenhum tira gostava de que a mídia meta o nariz em assuntos policiais. Muitos deles tinham conhecido Williams pessoalmente. Venha, chamou Colonkny. Há uma coisa lá dentro que você precisa ver. Conduziu Burtor pela porta de vidro corretiça, aos fundos até a sala de estar, 3 degraus mais baixo do que o resto da casa. Burtor demorou alguns segundos até que seus olhos se acostumassem à escuridão. Havia menos móveis do que se lembrava de ter visto ali quando visitara o chefe antes de seu divórcio. Colonkny subiu com ele os degraus e enveredou por um pequeno corredor até a porta da frente. Mostrou a lasca de madeira onde a porta havia sido forçada. Um arrombamento deve ter feito um barulhão, observou. Já falaram com os vizinhos? Perguntou Burtor. Caris e MC Grill, estou tratando disso. Burtor abriu a porta com a mão enluvada e olhou para fora. Vans das grandes redes de TV estacionaram na frente da casa. Os repórteres falaram pelas suas câmeras usando a casa como plano de fundo. De outro lado da estrada, Burtor podia ver os 2 policiais uniformizados, MC Grill, MC Gil, conversando com um grupo de vizinhos boquiabertos. Uma lente de zoom junto às vans apontou para Burtor. Quando ele se virou, percebeu um pequeno retângulo de plástico no alto da batente,
um adesivo magnético, parte do sistema de segurança da casa, mostrou Colombine. Por que acha que o alarme não funcionou? Talvez o William só ligasse à noite. Burton acompanhou os fios que saíam do adesivo e ao longo do alto da parede do corredor. Em uma retrância, no canto avistou a caixa do sistema, um teclado numérico com o logotipo URSEC e um estojo de metal com bateria embaixo, no chão. O fio entre os ambos tinha sido cortado. Colombine olhou para cima do ombro de Burton. Que merda! Exclamou. Sim, concordou Burton. Ouviu uma algazarra na saia. A perícia entrava com seus macacões brancos. Colombine mostrou-lhe a porta da frente e o fio cortado do sistema de segurança. De modo meticuloso, eles começaram a espalhar pó para colher digitais e procurar evidências de DNA, enquanto Burton vistoriava o restante da casa. Era curioso. Williams continuava morando na mesma casa após ser promovido a chefe de polícia. A casa era grande, mas nem de longe a maior da vizinhança. É que, como a maioria dos policiais, Williams era de touro. Não gostava de mudar nada. O quarto, embora em ordem, quase não tinha móveis. A cama estava feita, o que não deixava de ser surpreendente, uma vez que Williams havia chamado uma arrumadeira. Totalmente em ordem, porém, o quarto não estava. Havia pó sobre a cama. No criado mudo, um notebook velho. Talvez Williams fosse o tipo de pessoa que limpava superficialmente a casa antes da chegada da arrumadeira, para não dar má impressão. Via-se um taco de golfe no assoalho. Burton foi examinar o armário. Metade dele continha os uniformes e os trajes de fim de semana de Williams, dobrados com cuidado ou em cabides. E o restante estava vazio, como se ele houvesse deixado espaço para a volta da sua ex-esposa. Ou então, queria que tudo permanecesse como antes. No canto do quarto, atrás da porta, Burton encontrou um botão de alarme, e na parede embaixo dele, alguns pontos vermelhos escuros. Sangue? Chamou a perícia. Enquanto os peritos tiravam fotos e recolhiam amostras, Burton andou pelo restante da casa, observando cada detalhe metodicamente. Tudo parecia sem vida. O único lugar com alguma cor era um quartinho secundário, com paredes vermelhas e cartazes de bandas. A filha de Williams, Ashley, ocupava o local quando visitava o pai. Ela devia ter uns 10, 11 anos. Burton não a via desde que tinha 3. Na época, significara muito para Burton ser convidado para jantar com o capitão do departamento de homicídios. Ele e Kate, recém-casados, moravam em um apartamento minúsculo, e a vida de Williams lhe parecia uma grande promessa de futuro. Mas a noite não tinha sido nada boa. Williams fizera inúmeras perguntas a Kate e ficaram olhando fixamente para ela enquanto ouvia as respostas, o que era constrangedor. Além disso, havia arriscado várias piadas à custa de sua esposa. Burton e Kate, porém, queriam causar boa impressão, e Williams os enchera de whiskies e coxes. Tarde da noite, falava tão alto que a filha de Williams tinha saído para o corredor, esfregando os olhinhos sonolentos e pedido para que eles fizessem silêncio, o que arrancaram gargalhadas de todos. Isso tinha acontecido havia muitos anos. A casa estava meio morta antes do assassinato de Williams. Se esse era o futuro que guardava Burton, se continuasse brigando com Kate ou sua filha nascesse sobre o signo errado, o seu casamento não sobreviveria a isso. Não era muito provável que se saísse melhor que Williams.